Mas agora a gente vai para um outro assunto importantíssimo. A gente vai falar de refluxo. No entanto, a gente vai trazer novidades para o tratamento do refluxo e um estudo muito legal que a doutora Vanessa Prado vai nos contar. Bem-vinda. Obrigada de novo. Nossa querida cirurgiã do aparelho digestivo, gastroenterologista e sempre com uma aula, gente. Falar de refluxo, né, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É um assunto super importante porque... Sim. Ele realmente dá uma detonada, diminui qualidade de vida, né? Ele acaba inibindo algumas situações, até vida social ele pode prejudicar. Nossa, altera diversos fatores do nosso dia a dia. Está tão relacionado com a nossa qualidade de vida, Pois né? Pois é. Mastigação, sedentarismo, aquilo que a gente fala sempre é super relevante, né? Para avisar as pessoas para postura de comer, não comer no sofá, né? Quantas vezes a gente pega pessoas lá se alimentando, tudo está relacionado com hábitos. A melhora do hábito também leva à melhora do refluxo. Doutor, eu vou te fazer algumas perguntas associadas. A gente tem aqui os sintomas. Quando a gente fala, a gente gosta sempre de repetir, mas eu acho que a grande maioria já sabe um pouco dessa sensação, né? Desse desconforto que traz o refluxo. Mas a minha pergunta, antes da gente falar do estudo, é a seguinte. Hoje, vocês conseguem dizer que o refluxo ele pode estar associado a uma questão fisiológica individual, Sim. que envolve um pouco de genética. Quando eu digo fisiológica, é do indivíduo realmente, da formação do indivíduo. Exato, interna, porque Sim. nós somos diferentes, e da questão emocional. Tá tudo ligado? Tá tudo ligado e faz super sentido o que você está falando, porque hoje o que mais se fala é a relação neurogastro. Tá. O que o emocional afeta no seu dia a dia na questão digestiva. E aí vai refluxo, a famosa gastrite, a alteração do intestino, as colites, que a gente já falou também aqui. Então tá totalmente relacionado. E essa questão de inflamação do estômago, de má digestão, má funcionamento, tá totalmente relacionado aos sintomas digestivos. Então você pode ter uma alteração fisiológica, que é uma doença do refluxo. Você tem um problema mecânico dentro do seu organismo que leva ao refluxo, e você pode também ter uma alteração emocional que prejudica. Meu Deus, as duas coisas podem estar associadas. Associadas, que aí vai nas questões de temos um refluxo leve, um refluxo moderado e um refluxo grave. Então, quantos mais fatores tiverem associados, vai piorando os seus sintomas. Doutor, então vamos lá, vamos entender hoje quais são esses fatores que levam ao refluxo e por que esse estudo é tão importante para a gente conseguir, né, ter um diagnóstico e um tratamento muito preciso. Exato. Bom, então assim, o refluxo nós temos de diversas formas. Existe aquele refluxo mais simples, que é causado por uma inflamação do estômago. Então você tem a mucosa do estômago inflamada, uma gastrite, que vai digerir de forma inadequada o alimento. Então a digestão vai ser mais prolongada, ao invés de você digerir em 1 hora, vai demorar 3 horas para fazer a digestão, e aí o que acontece? Fermenta. Existe uma fermentação no estômago e você regurgita, e aí tem azia, queimação, arroto, o pigarro e até a rouquidão. São sintomas assim de dias que você tem o refluxo e aí afeta a corda vocal. E tem a origem do refluxo mecânica, ou seja, você tem um problema anatômico. Quais são? A famosa hérnia de hiato. Hérnia de hiato é uma das principais causas de refluxo, que é uma frouxidão ali do músculo que segura o esôfago no local adequado. E aí o estômago acaba entrando aqui nessa lateral do esôfago. Essa parte do estômago entra aqui. E aí meio que estrangula e aí você regurgita. Também. Os sintomas são os mesmos. Os sintomas são os mesmos para
pior. Porque quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, parece que eu tô entalada com uma bola na garganta. Muito provavelmente é a questão da hérnia de hiato. Porque toda vez que ela se alimenta, isso acontece, mecânico. Isso acontece, é uma coisa mecânica. Entendi. E aí tem fatores que predispõem a isso também. Por exemplo, gestante por ter um barrigão de aumento de tamanho, pode propiciar esse afastamento. As pessoas que são mais obesas, quem bebe muito café ou cafeína de diversos tipos, provoca uma alteração no músculo que tem bem aqui na região do esôfago, que chama esfíncter inferior do esôfago. Esse é um outro problema mecânico. Se esse esfíncter está frouxo, você acaba regurgitando, porque o alimento cai aqui. Se esse músculo que está aqui ficar frouxo, regurgita para cima. Entendi. Então, são duas questões mecânicas. E temos tratamento para tudo. Agora, doutora, vamos já falar desse estudo, quanto ele é importante, né? Ele vai trazer esses fenótipos que eu comentei no início do programa para diferenciar cada quadro. E hoje, então, envolvendo esses estudos, o que é um padrão considerado ouro para que a gente entenda se é mecânico ou se é essa mucosa, né, que está inflamada. Que está inflamada, existem vários tipos de exame e cada exame para pegar um diagnóstico. Por isso que hoje todo mundo fala assim, eu vou fazer endoscopia para ver que eu tenho refluxo. Claro, é o principal para começar a investigação. Então, a endoscopia é o básico, tem que fazer, até para ver quanto dessa mucosa do esôfago está inflamado. Mas para eu saber a causa em si, existem outros exames. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Nós temos um exame que chama raio-x contrastado. Super simples de fazer, indolor. Você toma um líquido super grosso e vai bater várias chapas de raio-x. Que legal. E aí você fica numa máquina que meio que acaba te virando para estimular que você regurgite, que o líquido volte. E aí vai mostrar bem certinho se você tem a hérnia de hiato, se o estômago está entrando do ladinho do esôfago. Entendi. Então, fecha o diagnóstico de hérnia de hiato. Porque nem toda endoscopia vai mostrar claramente essa questão mecânica. A endoscopia, na verdade, ela serve mais para mostrar o quanto está inflamado o estômago e se ele é a causa do refluxo e quanto está inflamado o esôfago. Porque aí a gente tem algumas preocupações com o esôfago, que o esôfago, se ficar muito inflamado, recebendo esse suco ácido, suco gástrico do estômago, a célula dele fica meio chocada, assim, vamos dizer, e vai se modificando ao longo da vida. E aí isso gera um alerta, uma preocupação para outros tipos de problema. Então a endoscopia é sempre o inicial e a gente vai melhorando. E temos um outro exame que também é fundamental, que é mais chatinho, que chama de manometria e pH-metria do esôfago. Esse exame fica 24 horas com você, como se fosse um holter do coração, eu costumo explicar, só que é para ver o esôfago. Quantas vezes você regurgita, quanto de ácido que está no seu esôfago, se o movimento do esôfago para liberar o alimento no estômago está de forma ordenada e coesa. Então a gente avalia tudo. E com esses três a gente consegue definir para que caminho a gente vai levar o tratamento desse paciente. Se a gente vai dar só remedinho para ele ou se ele é um candidato à cirurgia. Tá certo. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público e já também tem as ilustrações que a gente preparou, que aqui a gente tem duas delas, mas a gente tem um vídeo bem bacana para mostrar. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. O César pergunta se comer muito carboidrato causa refluxo. Doutora, vamos aproveitar para mostrar o nosso vídeo e já vamos falar dessa alimentação. Qual que é a questão do carboidrato? O carboidrato fermenta no organismo, né? Além, às vezes, de você comer um carboidrato que tem uma digestão mais lenta, ele tem um tempo mais demorado de digestão e aí cria gases. E aí esses gases podem ir tanto para o esôfago quanto para o intestino. Quantas vezes você já não
comeu um pão e falou, nossa, eu tô estufado, tô empachada. Então, o refluxo é exatamente isso. É o suco gástrico que acaba regurgitando, que você acaba regurgitando. E o carboidrato tem infelizmente, essa propriedade de deixar você estufado e com gases. E doutora, falando um pouquinho da alimentação que levaria a esse refluxo, a gente tem ali algumas questões também, né? Sim. Você falou café. O café, na verdade, tudo relacionado à cafeína provoca como se fosse uma frouxidão do músculo que tem que conter o suco gástrico aqui no estômago. Entendi. Você vê aqui, a gente tem um músculo bem específico para conter a quantidade de alimento e o suco gástrico aqui. Entendi. Se a gente tiver uma frouxidão nessa válvula, qualquer coisa regurgita. Eu não sabia, eu achei que o café, ele ajudasse na inflamação da mucosa, mas não, ele também trabalha nessa frouxidão. Ele inflama a mucosa, dando a gastrite, que causa o refluxo. Entendi. Mas ele também altera aqui o tônus, a tonicidade do esfíncter. Que interessante. Exato. Olha só, a gente não sabia. Vamos aproveitar, a gente separou aqui também algumas dicas da doutora. Claro que tem toda a parte do tratamento, mas isto aqui é a base, né, doutora? São os bons hábitos que, além de ajudar o refluxo, vai ajudar em você ter mais qualidade de vida, que é a perda de peso, né? A obesidade, a gente sabe que gera uma inflamação celular no organismo, que pode provocar vários distúrbios no aparelho digestivo, mas acaba, nesse caso, aumentando a pressão de dentro do abdômen, fazendo com que você regurgite, né? Certo. Alimentação saudável, então comer não tanto quantidade de glúten, carboidrato, sempre à base de proteínas, folhas verdes, que pode ser crua ou cozida, não tem problema nenhum. A forma com que você mastigue o alimento, e eu sempre falo, se você tem pouco tempo para comer, qual que é a dica? Vamos comer alimentos mais pastosos. Você não precisa comer correndo. Então, hoje em dia tem pessoas que têm 15 minutos para correr e tudo bem. Eu tenho que te orientar. Então, leva um purê, um ovinho mexido, que aí vai ser de fácil digestão, né? Se alimentar pequenas porções várias vezes ao dia, que vai ajudar o seu estômago a digerir o alimento. Imagina você cortar um bife de grandes proporções, você nem mastiga direito o alimento. Então, pouquinho, várias vezes por dia, acaba causando já um benefício de todo o aparelho digestivo. E o não fumar, claro. Que também age na frouxidão do esfíncter, propiciando o refluxo. Doutora, e aí, já vai ter perguntinhas do público, a gente não falou da bactéria, da H. pylori. O H. pylori. E aí, eu acho que é um assunto que é interessante a gente falar, porque quando a gente fala de H. pylori, ela pode trazer sintomas parecidos com refluxo, e aí, enfim, dá para ter coisas associadas? Então, vamos falar rapidinho do H. pylori. Posso tirar aqui para deixar bem fácil para entender. O H. pylori, ele não é tão vilão da história assim. Então, você não tem refluxo, você não tem uma inflamação, porque ele proporciona os sintomas. Qual que é a situação? O H. pylori, ele fica em cima da célula do estômago que está inflamado e impede essa célula de ficar boazinha. Então, eu tenho que matar o H. pylori para deixar ela se reconstruir. Então, por isso que sempre que a gente tem a bactéria, a gente tem que matar. Perfeito. A bactéria a gente consegue identificar com a endoscopia. Exato. É uma das coisas que a gente tem que descartar. Exato. E ela pode sim estar levando ao quadro de refluxo. Pode, porque aí ela piora essa inflamação aqui da célula gástrica, gerando refluxo. Tá certo. Resolveu o H. pylori, muitas vezes o paciente zero refluxo. Zero refluxo. Tá. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Gu, querido. Beijo. Até que ponto as pastilhas antiácidas podem nos ajudar nos casos, então, desse, queimoroazia, aquela sensação ruim? Essas pastilhas, elas não tratam nada. Então, ela não vai curar a inflamação, o processo ali erosivo, o machucado. Elas só vão amenizar os sintomas. Então, às vezes, você toma um líquidozinho branco ou chupa uma pastilha que é para acalmar aquela célula inflamada,
daquele vermelhão que está dentro do seu aparelho digestivo e você consegue comer. Entendi. Mas ela não trata dentro da célula para resolver o problema. Certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Vanessa, um beijo. Fiz uma cirurgia por conta do refluxo, hérnia de hiato. Isso. Gostaria de saber por que após a cirurgia não é mais possível vomitar. Porque a técnica cirúrgica, ela pega o seu estômago e envolve ao redor do esôfago, refazendo a válvula, que é uma das principais causas para resolver o refluxo. E aí forma como se fosse um anel. Tanto que a principal complicação da cirurgia do refluxo é você vomitar no pós-operatório. Aí você desloca, alarga tudo de novo. Entendi. Então, Doutor, não sabia disso, nunca tinha ouvido falar a respeito. gente pega essa partezinha do estômago e enrola aqui no esôfago, refazendo o esfíncter que está alargado. Então você não consegue mais ter esse... Você pode ter até a ânsia, mas vomitar não vai conseguir. E tudo bem. E tudo bem. Tá tudo certo. Você vai passar mal se você ficar com uma intoxicação, mas não vai conseguir ter o vômito. Colocar pra fora, de repente, enfim. Aí por isso que precisa de orientação. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso, que daqui daí a pessoa não pode vomitar. Boa pergunta. Dá tempo demais? Na tela, olha lá. Elisângela, um beijo, obrigada. Refluxo e azia podem estar relacionados à gastrite úlcera? Sim, completamente. A úlcera já é um estágio mais avançado da gastrite. Então, teve uma inflamação do estômago, ela acabou ficando cada vez mais profunda e gerou a úlcera. Tá. E aí, isso daí vai gerar o quê? Uma má digestão. Você vai demorar muito para digerir o alimento, que aí vai regurgitar, que é a azia, a queimação do refluxo. Doutor, então a gente pode pensar assim, quando a gente tem uma questão mecânica envolvida, talvez a cirurgia seja eficiente e indicada. E quando a gente tem uma questão envolvendo gastrite ou outra questão que deixa a mucosa mais inflamada, aí é outro tratamento. É melhorar os hábitos e o famoso remedinho. Porque daí tem o remédio também. Tem um remédio específico para tratar o refluxo. E é sempre, doutor, por um período determinado? Varia de acordo com o paciente, a escolha da medicação e o tempo. Tá, porque eu acho que quando a gente está falando do refluxo, a pessoa tem a sensação que não vai sarar nunca. Nunca, né? exato. Ele melhora por um tempo e depois ele volta, que talvez a mudança de hábito seja Às vezes a importante. gente deixa por 3 meses, que é para ele também ir mudando os hábitos e vai avaliando o paciente nesse período de tempo. Entendi. Depois tem que fazer, às vezes, outra endoscopia. Então, cada paciente é visto individualmente, porque tem várias questões envolvidas. E, de certa forma, o mais importante é, começou com algum sintoma, se identificou com o nosso assunto, Isso. procure ajuda para fazer o Exato. check-up tudo bonitinho, ter o diagnóstico certo e, como a doutora disse agora, esses fenótipos aí que a gente consegue descobrir realmente qual o tratamento mais eficaz. E doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo, é maravilhosa e tá sempre com a gente. Vai lá no Instagram, @doutora abreviado Vanessa Prado, Vanessa com V. @doutora abreviado Vanessa Prado com V. Encontra sempre o trabalho dela. Muito obrigada.